Caros alunos do curso de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, sou o Tenente-Coronel de Infantaria Romar Lira Gonzalez Bastos, do Exército Brasileiro, e recebi esse convite, me sinto muito feliz, muito honrado em poder contribuir com a formação de cada um de vocês. Então, a partir de agora, vamos tentar responder as perguntas nos próximos áudios. Principais conflitos que podem gerar supostamente uma terceira guerra mundial. Para responder essa pergunta, na realidade, o mundo hoje, nós temos um cenário um pouco diferente, que é o cenário do século XXI. Nós podemos ver uma grande demanda por recursos naturais, uma aceleração muito grande nos avanços tecnológicos. A questão energética é algo que nós devemos nos preocupar bastante também. E as reivindicações territoriais, apesar de o mundo, politicamente, ele já tem a sua divisão bem estabelecida, uma divisão política, tirando alguns problemas lá no leste europeu e no continente africano, nós praticamente temos os territórios bem definidos, mas os problemas de migrações também, nós vemos aqui no Brasil mesmo, os problemas advindos aí, pessoal que vem da Venezuela, alguns que vêm lá do Caribe, no caso os haitianos, por problemas, algumas vezes, questões humanitárias ou mesmo abalos sísmicos, como ocorreu no Haiti. E temos a intolerância religiosa e racial. Todos esses são fatores que estão presentes na geopolítica no século XXI e que podem influenciar nos conflitos também. Então, todos eles podem gerar conflitos, mas eu acredito que uma terceira guerra mundial é muito difícil de ocorrer. Porque hoje em dia, às vezes, o inimigo, assim chamado, ele não é definido. E antigamente isso era bem definido, os conflitos eram estados contra estados. E hoje em dia, por exemplo, nós temos grupos étnicos, nós temos grupos religiosos que se apresentam. Então, às vezes, um estado resolve combater esses grupos. Como nós vimos recentemente, os Estados Unidos e alguns países da OTAN resolveram combater o Estado Islâmico, como nós vimos antes desse conflito, na década de 90, a Primeira Guerra do Golfo, já no final dos anos 2000, do século XX. Então, tudo isso se apresenta no cenário mundial. A minha opinião, passando para a próxima pergunta, a minha opinião a respeito dos governos Obama e Trump, nós vemos aí são dois governantes do país mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos, ele era o mais poderoso economicamente e belicamente, militarmente. De um tempo para trás, de um tempo para cá, a China ela tem ocupado uma nova posição em que disputa, em que praticamente ela estava ultrapassando economicamente os Estados Unidos. Com a entrada do Trump, digamos que está ocorrendo um novo alinhamento em relação a isso. Sempre que nós vamos avaliar o mundo geopoliticamente, nós temos que olhar para em cima de quatro fatores, que é o poder militar. Precisamos olhar no campo político, no campo científico-tecnológico e no psicossocial. Então, nós vemos que o Obama, ele conduzia o país de uma maneira e o Trump foi, digamos assim, radical. Mas é importante destacar que o mundo ele funciona como uma curva de Gauss. Se nós formos ver na época, nos anos 70, na Europa, a Itália, ela estava dominada por uma ideologia, por algo voltado para a esquerda, ou um pouco ao comunismo, e era a época da máfia, todos já devem ter ouvido falar.
Naquela época a Itália precisou chegar alguém, não, vamos parar e recomeçar. Precisou ser radical. E aí eles tiraram a Constituição, refizeram a nova Constituição e reiniciou. Então a Itália retomou o desenvolvimento. Da mesma maneira, nós vemos que as Américas atualmente elas estão passando por uma mudança de ideologia ou as populações, os países eles têm mudado também a sua visão. Então, há muito pouco tempo atrás, várias pessoas estavam ligadas a uma ideologia, alguns chamam de esquerda, não quero aqui, eu preciso fazer estou fazendo essa entrevista de uma maneira totalmente apolítica, mas de esquerda, que é muito ligado ao comunismo também, como tinha lá a influência lá de trás ainda da União Soviética em Cuba, que financiou também alguns países da América Latina, especial da América do Sul. Então nós vemos aí os presidentes Evo Morales, né, o próprio Hugo Chávez, e também na América do Norte o Obama ele tinha esse viés. Mas está ocorrendo uma mudança. E essa mudança, logicamente, quando muda, existe uma transfusão, poderia dizer assim, de ideologias. Então, pessoas são voltadas mais para o mundo do capitalismo. O Trump é um grande empresário, todos nós sabemos. Então, os Estados Unidos ele voltou a ter o que era lá atrás, perto da Segunda Guerra Mundial, que era a América para os americanos, que é o que fez sempre ele ser um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, essa que eu vejo essa grande diferença. O Obama era algo mais ligado, mais liberal, talvez voltado um pouco mais para a esquerda, e o Trump um pouco mais para a direita e mais capitalista também. Vocês nos perguntam aqui o que mudou a posição dos países quando trocou do Obama para o Trump. E ainda, na minha opinião, o que foi que inflamou mais com a troca desse governo. Na realidade, a posição dos países, ela precisa, ou ela sempre segue aquela que são mais ajuda. Onde que determinado país, ou que país que me ajuda mais? Então, um grupo de países, geralmente os mais pobres, vão se direcionar para aquele país. Então, nós vemos, por exemplo, alguns países da própria Europa, em que recentemente o Trump ele criou taxas de impostos para que o comércio exterior dos Estados Unidos fosse controlado de uma maneira mais eficaz, ou seja, com incentivo da indústria nacional, porque na época do Obama havia se perdido isso. Eles estavam pedindo para a China fabricar, e, claro, com o controle de qualidade americano, mas isso fez com que minimizasse o campo industrial, o poder da indústria norte-americana. E o Trump ele retomou isso. Né? Então, alguns países que eram alimentados por isso, ou países que foram proibidos de ter uma grande migração para os Estados Unidos com a vinda do Trump, logicamente, nas relações diplomáticas, eles se sentiram cerceados em relação a um novo presidente que foi o Trump. Passando para a próxima pergunta, pergunta-se, na minha visão, nós estamos em uma guerra fria e isso futuramente vai desencadear para uma terceira guerra, usando tanques, mísseis, soldados, mobilizando a população, ou é mais um desenvolvimento de uma guerra, entre aspas, econômica, que os países maiores aprenderam com os seus erros do passado. O que eu posso falar aqui para vocês é que nós não estamos numa guerra fria. Nós temos um novo cenário. É isso, o mundo ele passa por um novo cenário. E nesse novo cenário, as ligações ou as interações entre os estados e entre as nações, elas possuem os mesmos objetivos que sempre existiu entre as nações.
na maioria das vezes o econômico ele se sobrepõe. Se nós formos ver, existe constantemente, nós vemos na TV o problema da guerra lá da Coreia do Norte, nós vemos os problemas com a China, ideológicos, mas isso não importa, o que acaba sobrepondo é o lado econômico. O mundo ele vive em cima disso. Por exemplo, eles querem fazer as sanções para a Coreia do Norte, mas acaba que há pouco tempo ele cedeu, porque pelo lado econômico, a China, mal ou bem, ela é uma grande produtora, sim, mas ela também é um mercado consumidor enorme. E isso é de interesse de qualquer país do mundo. Hoje a China está presente no continente africano, com investimento forte no continente africano, né? Nós vemos isso. No Oriente Médio ela também está presente. Ela precisa daquela matéria-prima para ela poder colocar o valor agregado que ela desenvolve, a parte científica e tecnológica, para poder vender para o mundo. Nós vemos aqui no Brasil, muito notoriamente, o ferro que nós vendemos, o minério de ferro, que sai da Serra dos Carajás, o pessoal deve conhecer, no Pará, e pela ferrovia que vai para o Porto do Maranhão. Aquele ferro ele vai para a China e volta com um valor agregado altíssimo. Então, na realidade, a grande busca, a grande disputa nesse momento é pelo poder econômico. E nós não estamos na Guerra Fria. E numa terceira guerra, que é muito difícil de ocorrer, pelo menos nos próximos 30 anos, acredito eu, e os grandes analistas geopolíticos também, ela teria uma concepção totalmente diferente das outras guerras, que era um exército linear, mas acho que não vem ao caso falar sobre isso. Mas vocês falam sobre usando tanques, mísseis, soldados. Hoje os tanques, quando chega um tanque que vocês começam, os blindados, enfrentarem uns aos outros, isso já é o fim, já é a última ponta da guerra. A guerra ela inicia inicialmente no campo diplomático, nas sanções econômicas, depois entra um combate no ar, em cima da supremacia aérea, esses mísseis. Sim, nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, talvez já tenha ouvido falar do campo tecnológico, aqui em São José dos Campos, tem uma fábrica que é a Avibraz, ela produz o Astros. O Astros é como se fosse um caminhão que levanta a sua plataforma, ele pode lançar mísseis intercontinentais, então não haveria mais aquela guerra como era anteriormente. Passando para a sexta e última pergunta, vocês perguntam aqui, na minha opinião, qual seria a posição do Brasil diante de uma terceira guerra mundial? O Brasil, na sua essência, existe a Política Nacional de Defesa, que quem coordena a execução é através do Ministério da Defesa, do Ministro da Defesa, e o Estado-Maior das Forças Armadas. Ele faz esse livro branco de defesa que existe em todos os países do mundo. O Brasil é um país que as suas Forças Armadas elas são voltadas para a defesa da pátria, essa é o principal, e a garantia da lei da ordem, como vocês têm visto recentemente as Forças Armadas sendo empregadas, como no Rio de Janeiro, ou em outras atividades subsidiárias, em casos de enchente, ou até mesmo distribuição de água no Nordeste, distribuição de alimento, nós apoiamos também. Mas, diante de uma terceira guerra mundial, isso depende muito em qual bloco de nações o Brasil estaria ligado. No caso, o país, para ele enviar tropa, ele precisa de todo um apoio, enviar alguma tropa para um novo continente, para um novo cenário. Ele precisa de um apoio muito grande dos seus aliados. Então, na época da Segunda Guerra Mundial, muitos falavam assim: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ser enviado para a Segunda Guerra Mundial. Mas em virtude da qualidade humana do soldado brasileiro, nosso adestramento, a nossa formação, porque o material ele pode ser incluído em muito pouco tempo em
nas Forças Armadas, mas a formação dos recursos humanos, isso tem que ser primordial. E isso é a estrela da coroa, digamos assim, das Forças Armadas, que é a formação das Forças Armadas brasileiras, que é a formação dos recursos humanos. Então, a posição do Brasil numa terceira guerra mundial, logicamente, ele estará ligado à Liga de Nações, a qual ele já tem as suas relações nesses últimos tempos. Então, o Brasil, o rol de nações em que o Brasil digamos assim, é parceiro economicamente ou militarmente, ele é muito grande. Então é muito difícil o Brasil se jogar ou se lançar contra uma outra nação atualmente. Espero ter colaborado e é um prazer poder falar com vocês, com nossos universitários. Eu sei que nós temos uma faixa etária grande, né, bem ampla, devem ter jovens aí de 19 anos, 17, 18 anos e pessoas um pouco mais experientes, mas isso é muito importante. Nós, como brasileiros, precisamos entender o cerne desses nossos problemas que nós vivemos. Vocês estão estudando essa geopolítica, isso é muito importante, e não simplesmente sermos superficiais como muitas pessoas são. Então, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, permaneço à disposição. Atualmente trabalho no quartel-general do Ibirapuera, deve ser muito próximo aqui de vocês, e já nomeado para comandar um batalhão de infantaria no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Grande abraço, fiquem com Deus aí. Obrigado pelo convite.